Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos fazer aqui agora então o nosso primeiro exercício de vigas T, tá? Para a gente poder treinar e para a gente poder praticar nossos estudos. Então, o exercício que a gente vai fazer inicialmente é esse aqui, ó. Calcular a armadura para a viga simplesmente apoiada de vão L igual a 30 metros, cuja seção é dada da figura e está submetida a um momento MD de 6.770 kN vezes metro. E aí ele pede considerar a CA 50 e a FCK de 30 MPa. Beleza, então vamos analisar essa nossa seção aqui, ó, essa nossa seção transversal. A gente observa que nós temos aqui uma viga, né, uma viga T. Então ela é uma viga T que ela é isolada, tá? Então ela não tem aquele esquema onde nós temos continuidade, onde eu tenho, por exemplo, uma viga aqui do outro lado e uma laje por cima. Ela é uma viga que foi modelada para ser desse jeito, tá? O que acontece? Olha só, 170 centímetros, 1,70 m, 1,75 m de altura, e esse daqui, ó, nem é a altura total, né, é a altura útil, né? Percebam aqui, ó, que essa altura aqui, ele é o nosso D. Por quê? Porque ele pega aqui, ó, do centro aqui da armadura. Ah, professor, mas essa viga tem esse negócio aqui, né? Essa região aqui nesse formato. O que é isso? Isso daqui, pessoal, é uma região que o pessoal aumenta um pouco a seção, porque essa aqui, por ter uma viga de 1,75 m, a gente entende que é uma viga grande, né? Isso aqui só pode ser uma viga de uma ponte, né? Uma viga pré-moldada aí, por exemplo, de uma ponte, ok? Então, então, normalmente, alarga-se a base aqui, tá? Para efeito de cálculo, pode considerar só essa região normal aqui da nervura, mas alarga-se a base aqui para poder comportar todas as armaduras. Vocês vão ver que é muita armadura que é colocada aqui, beleza? Beleza, então a gente tem essa viga com essa altura. E aí vamos começar a analisar então. Primeira coisa, ele nos deu um momento, e olha só, MD, ó, o vão, 30 metros de vão, então é um vão gigantesco aí. MD é 6.770. Então ele já deu momento aqui, ó, momento Dzinho, momento de cálculo, tá? Tem que ficar muito atento a isso, porque se ele nos dá MK ou só M, se ele não fala que é momento de cálculo, se ele coloca MK ou só M, ele ia dar um valor aqui, né, qualquer, e o nosso MD, ele ia ser o quê? O MD, ele ia ser o nosso momento característico vezes um gama aqui, onde gama vale 1,4. Mas, nesse caso, o nosso momento que ele deu aqui já é o de cálculo, então já está majorado. Então toma cuidado para não majorar isso aqui de novo, né? Senão multiplica por 1,4 de novo. O momento característico, né, seria então, seria 4.836 mais ou menos quilonewton, que é o causado pelas cargas lá. Mas aqui já está de cálculo, tá? Então toma cuidado em relação a isso, ok? Então nosso MD aqui já está de cálculo. Só que, ó, a gente viu lá que a gente trabalha normalmente com quilonewton vezes centímetro, né? Essa unidade que a gente vem trabalhando para poder sair uma armadura em centímetro. Então aqui está quilonewton vezes metro, tá? Então o nosso MD em quilonewton vezes centímetros é esse valor vezes 100, tá? Que vai dar aqui então 677 mil quilonewtons vezes centímetros, ok? Beleza. Então, vamos lá. O que é o primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com o viga T? E aí eu coloco sempre aqui o nosso rascunho, né? Que aqui são informações aleatórias que eu jogo aqui que eu posso rabiscar, a gente pode fazer as análises, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou aumentar um pouco aqui. Vamos colocar aqui um pouco mais aqui, maior aqui a nossa... Vamos ampliar aqui um pouquinho. Tá, olha só, que já dá para a gente analisar. Primeiro passo que a gente tem quando a gente está trabalhando com viga T é o quê? Primeiro, determinar, além do momento de cálculo, né, que seria na verdade a primeira coisa, determinar a largura da mesa colaborante BF. E aí a gente tem duas situações para analisar. Lembram lá de quando a gente estava aprendendo a teoria? Ó, a primeira situação, aqui eu tenho a nossa viga, né? Eu tenho uma viga e nós temos a situação em que eu posso ter um B1 ou um B3. Vai depender da nossa análise. Quando que eu tenho o B3? Quando que a minha largura, a minha mesa colaborante, é dada por B3? Porque o nosso BF, ele é BW mais 2B3, ou, eu esqueci de colocar aqui, ele pode ser BF igual ao BW mais duas vezes
B1, tá? Quando que vai ser um, quando que vai ser outro? O B3, normalmente nós vamos ter ele quando a nossa laje, a mesa colaborante, ela estiver toda em balanço, ou seja, não existir vigas, não existir vigas, não existir vigas uma do lado da outra, né? Se a gente pensar numa situação hipotética aqui, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma laje, né? Eu venho com uma laje aqui, aí eu tenho aqui uma laje que tem uma viga, né? Eu continuo com essa laje, aí eu andei 5 metros, aí eu tenho aqui outra viga, né? E vou dando essa continuidade aqui, ó, né? Aqui eu tenho outra viga. Nesse caso aqui, ela a gente tem uma parcela de colaboração aqui, né, para fazer essa viga ter. Essa parcela que vai, em uma dada distância, vai contribuir com a nossa viga, com o nosso dimensionamento. Nesses casos, a gente parte a partir desse princípio aqui do B1, tá? Agora, quando eu tenho a minha viga em balanço, ou seja, desse lado de cá, morreu aqui, eu não tenho mais viga. Aí eu tenho que fazer a análise pelo B3, tá? Pelo B3. Ou seja, eu não tenho vigas do lado para garantir essa continuidade, tá? Como a nossa viga ela é uma viga de ponte, ela foi feita daquele jeito, provavelmente vai ser pré-moldada, então ela se dá pela análise aqui do B3, tá? Ou seja, a nossa viga, eu não tenho vigas próximas a ela, tá? A análise é essa. Eu tenho aqui que a minha mesa colaborante ela está em balanço, diferente desse caso aqui que ela vem e tem apoios, ok? E aí quanto que vai ser isso? Até pelaquela análise que a gente viu lá, que as tensões se distribuem mais ou menos assim, né? Chega uma dada distância aqui, ó, que eu não tenho contribuição nenhuma, que essa parte não vai ajudar em nada mais a minha resistência. Então, pelo B3, o que é o B3? Ele é o B4, ele é o menor valor entre o B4 e 0,1A. O que é o B4, o que é o A e no caso aqui seria o B2? Eu coloquei aqui, ó, isso aqui que a gente já viu em sala, né? O B2 seria a distância entre faces de vigas, né? Uma viga T aqui, se tivesse uma viga aqui, outra aqui, um painel de laje, eu analisaria isso. E o B4 é a distância. O B4 é a distância livre aqui, a parte que vai estar em balanço, tá? Então a gente pega essa análise. No nosso caso, a nossa viga lá do exercício, a gente vai fazer essa continha e ver quanto que dá a parte dela que está em balanço para nós determinarmos o valor de BF. Ou seja, o B3 para encontrar o BF. O A, ele depende das condições de apoio da nossa viga, né? Lá no exercício falou que ela é simplesmente apoiada. Ou seja, o nosso A é igual ao próprio L, no caso 30 metros, tá? Que a gente vai transformar em centímetros. Os demais casos estão previstos nessa imagem aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, uma parte que é bem gastada a minha viga, o meu A ele vale 0,6 do vão. Isso, né, como já foi falado, é para pegar essa distância aqui, ó, entre os diagramas onde eu tenho pontos nulos no meu diagrama de momento fletor, né? Seria essa distância aqui, por um valor aproximado, a parte de estudo chegou-se a esses valorzinhos aqui, ó. Beleza? Tá. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Aqui, determinar a largura colaborante, né? Determinar a largura colaborante. A gente já fez a análise aqui, nós podemos voltar para o nosso exercício. Agora eu vou voltar aqui para a largura mais didática aqui para nós podermos estar trabalhando, ok? Essa aqui está ótima, excelente, eu acho que dá para trabalhar tranquilo. Beleza, então primeiro passo, vamos começar aqui bem passo a passo, tá? Para poder fixar na mente. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, largura Vou colocar só BF, tá? Para a gente economizar aqui. Largura BF, tá? E BF, a gente sabe lá que BF é BW mais, nesse nosso caso aqui, 2 vezes B3, né? Porque nós temos aqui uma viga que está em balanço. Onde o B3, ó, o nosso B3, ele é menor ou igual a B4 ou 0,1A. E o nosso A aqui, nesse caso aqui do nosso exercício, vou colocar aqui, ó, A é igual a L, tá? A é igual a L, que é igual a 30 metros. Então, o nosso A
ele é igual a 30 metros em centímetros. 30 vezes 100, 3.000 centímetros. 3.000 centímetros. Perfeito. Até aqui, beleza, né? Então, aqui, ó, na verdade, aqui o nosso B3, eu vou colocar até de outra cor aqui, o nosso B3, ele é menor ou igual a o B4. O que é o B4? O B4, ele é esse valorzinho aqui, ó. É a parte que está em balanço. Esse aqui é o B4. Como que eu sei o valor de B4? B4, ele vai ser, então, esse comprimento, né? Menos esse pedacinho aqui, tirando esse pedacinho, dividido por 2, porque eu estou pegando só esse pedacinho aqui, não. Eu quero só isso aqui. Então, B4, ele é 170, menos a largura da minha nervura, menos o BW, que é 18, dividido aqui por 2, que vai dar 170 menos 18, dividido por 2. Opa! 170 menos 18 por 2, 76 centímetros. Devagarzinho eu vou tentando melhorar a letra aqui. Então vai ser 76, menor valor entre 76 e 0,1 vezes A, que é 0,1 vezes 3.000, que dá 300. Portanto, o B3 ele é igual a 76 centímetros, sem muitas delongas, beleza? Então, o nosso BF, né, o nosso BF aqui, ele vale, nesse caso aqui, o BF, que é a largura da mesa colaborante, 18 mais 2 vezes 76. O BF aqui vai valer, então, 2 vezes 76 mais 18. 170 centímetros. Aí vocês pegam e perguntam, poxa, mas então eu fiz essa análise toda aí e já tinha dado o valor que já está lá desde sempre. Nesse caso sim, acabou que essa viga aqui já está com o valor correto. Mas se me fala que, por exemplo, que isso daqui tem 500 centímetros, a minha colaboração, ela não ia, os meus 500 centímetros, ele não ia conseguir colaborar totalmente com a resistência em função daquela análise que a gente faz lá, das tensões, né? Que as tensões na viga T aqui, ó, as tensões na viga T, elas ocorrem de forma nesse sentido aqui, ó, e chega um momento que ela zera, né? Então, não ia adiantar nada. Por isso que a gente faz a conta, tá? Sempre faz, sempre verifica para ver se está certinho. Por mais que a gente parecesse óbvio que ia dar, tá? Beleza, então a minha largura da mesa colaborante é 170. Qual que é o próximo passo que nós temos que fazer agora? Passo 2 é a gente calcular a posição da linha neutra. Lembram lá? Vou até voltar aqui, ó, no nosso rascunho. Vou até voltar aqui. Cadê a minha mãozinha? Aqui. Vou voltar aqui, ó. Segundo passo, determinar a posição da linha neutra. E aí, primeira coisa que eu faço, eu vou realizar esse cálculo supondo que a linha neutra esteja cortando na mesa, tá? Então, olha só, aqui embaixo eu vou supor que a minha linha neutra, ela está vindo aqui, ó, de cima para baixo, está passando por aqui, né? Está cortando essa minha seção aqui, e eu tenho uma região comprimida único e exclusivamente aqui na minha mesa, tá? Aqui na minha mesa, estou considerando isso. E eu vou fazer essa consideração, eu vou assumir isso. Se eu fizer, e aí o meu BW ele passa a se tornar BF. É como se eu tivesse uma viga, que a largura dela ela fosse todo isso daqui, ó. É como se ela fosse uma viga largona aqui, tá? Considerando isso aqui tudo, tá? Nessa primeira análise que a gente faz. Nós vamos fazer isso, e aí, se ficar comprovado que de fato eu calculei a posição da linha neutra considerando isso, e ela realmente corta a mesa, aí o próximo passo é só calcular a armadura. Por quê? Porque a nossa viga vai se comportar como uma viga com seção T falsa, tá? Ela não vai ser uma viga T verdadeira, ela é falsinha. Tem que tomar cuidado com essa viga falsa aí. Brincadeira. Eu calculei a linha neutra e eu percebi que ela está passando aqui, ó. Ela está passando aqui, ou seja, eu tenho parte aqui, a minha mesa toda comprimida e um pedaço da alma aqui também comprimido, tá?
devido à atuação de um momento fletor nesse sentido, aí eu já tenho que dimensionar ela como uma viga T de fato, tá? Aí a gente já segue os passos que estão descritos naquele material que eu passei para vocês, aí, ó, que é dimensionar a seção e tal, etc e tal. Mas primeiro vamos fazer esse passo 2 aqui então, ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa página do nosso exercício e vamos continuar tranquilamente aqui. Então, passo 2, vamos escrever aqui o nosso passo 2. Vou colocar assim, ó, aqui, ó, posição da linha neutra, ok? E aí, como item 2.1, supondo, né, ou admitindo, supondo a linha neutra na mesa. Ou seja, BW igual a BF, tá? Vamos fazer isso aqui, essa primeira análise aqui. Como que eu vou calcular a posição da linha neutra? Através daquelas equações que a gente já conhece. Eu posso usar aquela que me dá o x direto, ou eu posso usar a do MD que cai na equação de segundo grau. Eu vou usar a do MD, que eu sempre acabo meio que decorando ela. Então, o MD, ó, MD, a equação é essa, né? MD é igual a 0,68x d menos 0,272x quadrado vezes BW vezes FCD, tá? Essa é a nossa equação. Então, agora a gente pode substituir valores nela aqui. Quanto que vale o nosso MD que a gente viu aqui em cima? 677.000 kN vezes centímetro, correto? Então, a gente vai ter aqui, ó, vou deixar mais bonitinho, né? Tá muito feio. 677.000 é igual a 0,68 vezes x, vezes o D, que a gente viu, já foi dado no problema, que vale aqui, ó, 175 centímetros. Então, vezes 175, né? Menos 0,272 vezes x ao quadrado, vezes o BW. Agora aqui, atenção, nesse caso aqui, o BW, a gente falou aqui, ó, o BW é BF, então o BW aqui é como se fosse uma viga com 170 de largura, tá? Eu estou admitindo isso e vou ver se é verdadeiro. Então, vezes 170 vezes FCD. Ele deu o que? Um concreto com resistência de 30 MPa no enunciado, passando para quilonewtons por centímetro quadrado, aqui vai ficar 3. E aí, como é de cálculo, divide aqui por 1,4. Ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente pode dar uma arrumada nessa equação aqui, né? Vou passar o 0,272 para cá, vai ficar aqui, ó. Vai ficar 0,272 x ao quadrado, opa, que mais? Menos 0,68, fazendo a calculadora aqui, ó, 0,68 vezes 175, 119, menos 119x, e mais isso daqui, ó, vou multiplicar e vou pegar esse valor e dividir pelo resultado dessa conta aqui, tá? 170 vezes 3, dividido por 1,4, aí vem 677.000 dividido por isso, nos dá 1.000 mais 1.858,43, tá? É igual a zero. Beleza, tem uma equação de segundo grau para resolver. Então aqui x é igual a menos b, ou seja, 119, mais ou menos a raiz de delta, já vou calcular a raiz direto, tá? Então 119 ao quadrado, é b ao quadrado, menos 4 vezes 0,272, vezes 1858,43, raiz disso, 110,18, tá? Mais ou menos aqui então, 110,18. Isso tudo aqui dividido
2A, que é 2 vezes 0,272, 0,544. Certo? Então aqui eu tenho que x', eu tenho um x' e tenho um x, duas linhas. O meu x' vai dar 119 mais 110,18 dividido por 0,544. Ó, 421 centímetros, né? 4 metros aí. 421,3. Esse valor aqui, ó, não convém, tá? O que vai funcionar para a gente é o outro. Então, 119 menos 110,18 dividido por 0,544. 16,21. Então, 16,21 centímetros. Esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, esse valorzinho que a gente acabou de encontrar, opa, deixa eu pegar, fazer uma coisa aqui rapidão. Só botar aqui, ó. Aí, mais fininho. Esse valor aqui, ele é a nossa posição da linha neutra. Então, como esse valor aqui, ó, ele é menor que o HF, se vocês observarem lá, o nosso HF aqui, ele vale 20 centímetros, na nossa viga, ó, 20 centímetros. Nesse caso, está satisfeito a condição que eu supus inicialmente, que é, então, que a nossa viga, de fato, ela é uma viga seção T falsa, tá? Então, olha só, vamos escrever aqui, ó, como x é menor do que HF, a viga se comporta como, opa, falso T. Perfeito? Se comporta como falso T. Então, se a viga se comporta como falso T, eu não preciso fazer aquela quantidade de coisas que a gente tinha. Basta agora, então, calcular a área de aço, considerando ela, então, uma viga retangular com essas dimensões que a gente tem aqui, com a posição da linha neutra, tá? Essa nossa viga, ela é uma viga assim, ó, que está aqui atuando aqui, né? Só estou desenhando aqui para... E a nossa viga, ela está sendo comprimida aqui dentro aqui da faixa aqui da nossa mesa, tá? E aqui tem um momento fletor atuante, tá? Então ela tá falso T, desse formato aqui, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer então agora só calcular a área de aço, sem complicações nenhuma. Então passo 2.2, 2.2, né? Vamos lá. 2.2. Opa. Cálculo, opa, da área de aço. Então, a nossa área de aço, qual que era a fórmula que a gente tinha? AS é igual a MD, era o nosso MD, dividido pelo quê? Dividido por D menos 0,4 x FYD. Então, nesse caso aqui, a nossa área de aço vai ser o nosso momento, 677,000, dividido por D, que é 175, menos 0,4 vezes o nosso x, que nós acabamos de calcular aqui embaixo, eu esqueci, 16,21, ok?
vezes FYD, que é a resistência do aço, né, a CA50, então 500 megapascal, 50 kN por centímetro quadrado. Só que como é FYD, divide então por 1,15, tá? Isso daqui vai dar então, vamos ver aqui quantos centímetros quadrados, 175 menos 0,4 vezes 16,21 vezes 50 dividido por 1,15. E aí a gente tem 677,000 dividido por isso, que dá 90, olha só, que área de aço grande, ó. 92,4 centímetros quadrados. Beleza, 92 centímetros quadrados. Tá pronto, tá resolvido nosso exercício. É esse tanto de aço que nós vamos precisar. Tá vendo? Por que no exercício deu aqui essa disposição, esse croquis aqui, essa seção transversal com essa parte aqui embaixo mais alargada? Porque olha só, vamos ver quantas barras de aço nós precisaríamos aqui. Só para a gente entender, nós precisaríamos ter aqui, ó, vamos colocar aqui, adotando, tem que aprender a escrever melhor que isso aqui. Adotando, vamos botar aqui, ó, barras de 25 milímetros e barras aqui de 32, tá? Como a área de aço é muito grande, vou para um negócio desse aqui já. De 25 milímetros eu precisaria, ó, Shift π vezes 2,5 centímetros ao quadrado por 4, é a área de uma barra, pego 92 dividido por 4 dividido por isso. Precisaria de 18,8, portanto, 19 π de 25. Barra de 32 eu precisaria de Shift π vezes 3,2 ao quadrado, que é a maior que a gente tem, dividido por 4. Pegaria 92,4 e dividir por isso. Precisaria de 11,5 barras. 0,5, portanto, 12 φ de 32. Então, perceba que é uma grande quantidade de barras, são barras com diâmetro muito grande, é 32 milímetros, 3,5 cm. Então, para caber, tem que ter uma área bem baixa, e ainda assim vai ter que fazer um esquema assim, ó. Lá vai estar assim, vai ter armadura, 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 e vai vir em camada aqui de cima e vai colocando, tá? Porque senão não tem disposição. A gente vai ver depois, a gente vai estudando detalhamento, que tem que ter distância entre as barras, tem critérios que nós temos que atender, onde vai emendar a barra e tudo mais. Perfeito? Então era isso. Aí agora, esse nosso memorialzinho de cálculo aqui vai estar aí com certeza disponível para vocês, ó, todo esse memorial aqui. E aí a gente se encontra no próximo exercício. Então, esse aqui não deu viga T, né? Não deu viga T, deu falso T, né? Então, provavelmente o próximo aí a gente vai fazer um agora que a linha neutra vai cortar a alma e aí a gente vai brincar de forma mais legal. Então, beleza, valeu, até a próxima.